Mais uma vez, uma saudação a todos. Estou aqui, então, para apresentar-lhes a nossa nova sessão, a princípio, propositadamente, após a sessão anterior, de discussão de fração de ejeção levemente reduzida, e que se intitula, por sponsoring da Novartis, que se intitula Insuficiência Cardíaca muito além da fração de ejeção, entendendo desfechos clínicos. Para me acompanhar, então, nessa sessão, tenho de novo a doutora Lídia Zitinski de Moura, professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, né? E eu vou acompanhar ela também naquele modelo de uma discussão que foi baseada em várias demandas de colegas. Então, quando a gente montou essa sessão, a gente perguntou para os colegas e qual eram as dúvidas, as lacunas de conhecimento, falta de entendimento, e a gente vai tentar explorar isso em conjunto. Professora Lídia. Olá, Dansman, nós de novo, para quem já deve estar achando que nós somos uma dupla sertaneja, mas, e a primeira brincadeira que eu ia fazer, que o nome da nossa sessão, ela é IC muito além da FE, que virou fé para algumas pessoas, e da impressão isso. Perguntaram isso também, se a gente vai começar a trabalhar essa questão de fé, mas eu acho que ainda não. Desculpe, eu acho que eu só compartilhei aqui, mas eu acho que é interessante a gente começar com essa discussão, assim, realmente avaliando a fração de ejeção num outro contexto. Eu vou projetar o meu material e vou te ajudando aí no que a gente recebeu de questionamentos. Vou apresentar nosso conflito de interesses novamente, Luiz. Assim, eu participo de estudos clínicos da Novartis Astra, e sou conferencista Novartis Astra, Vifor e Boehringer, e você participa de estudos Novartis Astra e Vifor, e é conferencista da Novartis Astra e Boehringer. Então, acho que a primeira brincadeira é IC no contexto, fração de ejeção, né, no contexto da IC, mas assim, acho que a primeira pergunta que nós recebemos, que foi mandada, assim, que na verdade aparece volta e meia nas aulas, é esse... Porque agora a gente tem IC com fração de ejeção levemente reduzida, IC com preservada, tudo mais, como é que nós nos veríamos em relação ao conceito de IC? E ele já foi abordado em diversas sessões aqui, a Andréia eu já vi abordando pela manhã, eu vi, na verdade, praticamente todos os palestrantes em algum momento de suas palestras têm abordado isso, então aqui fica muito mais como um lembrete, vou passar rapidamente, de que a nossa definição de insuficiência cardíaca, ela mudou recentemente, mas ela mudou no sentido de simplificação de conceitos. Ela deixou de ser uma coisa tão complexa e ela passou a ser muito mais o nosso dia a dia, ou seja, eu preciso ter a caracterização clínica, a clínica ainda é soberana, esse paciente precisa ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, os clássicos, ele precisa ter dispneia e ele precisa ter pelo menos um dos fatores abaixo, ou o peptídeo elevado, ou a evidência objetiva de congestão pulmonar ou sistêmica no exame de imagem preferencial, que é o ecocardiograma. Então, é importante dizer, você tem a clínica como soberana e você tem um exame, de alguma maneira, que corrobora com o seu diagnóstico. Mas eu acho que o segundo conceito que eu acho que é fundamental nesse processo e que, na verdade, norteia todo o nosso simpósio hoje, é essa questão da definição e classificação universal e o quanto ela nos trouxe nesse novo modelo a ideia de mobilidade. Fração de ejeção é o que temos hoje para, de alguma maneira, classificar os diferentes pacientes. Ela tem lá realmente uma apresentação fenotípica, mas é importante dizer, isso não é uma coisa estanque. Então, essa classificação nova, essa definição e classificação novas, elas já trazem por si, de uma maneira extremamente arraigada, a ideia de mobilidade. Então, eu mantenho a ideia da classificação com fração de ejeção abaixo de 40, mantenho entre 41 a 49 para reduzida, para levemente reduzida,
mas eu coloco ela acima de 50 como preservada. Qual é, acho que o grande pulo do gato? A ideia de trazer para a classificação a melhorada. A melhorada é um paciente que já foi reduzido e que nesse momento conseguiu cruzar a linha dos 40%, ganhando 10 pontos de melhoria de fração de ejeção. E esse Dansman, eu acho que é um dos pontos mais interessantes, que é a IC além da fração de ejeção. Fração de ejeção é importante, é o que nós temos para avaliar esses pacientes, mas existe uma mobilidade, existe a chance, inclusive, de nós fazermos a diferença nessa questão de mobilidade com o tratamento clínico, mas de fato ela depende de muito mais fatores, e é isso que eu queria, na verdade, a próxima pergunta é o desafio para você. Qual é o racional mecanístico que vai explicar essa mudança na diretriz, essa mudança de olhar que a classificação nova recebeu, Dansman? Essa foi uma pergunta que veio realmente de alguns colegas. Como é que vocês explicam mecanisticamente esse processo? Dansman, agora é com você. Não, então, assim, o que a gente tinha conversado já há mais tempo, e também a exemplo do que foi discutido na mesa anterior. A fração de ejeção ela não é o melhor método para se aferir ou para se estimar a função sistólica. Existe talvez uns 2 ou 3 outros índices, e entra strain, entra speckle tracking, que parecem ser melhores, mas a fração de ejeção ela tem uma associação de desfechos clínicos, um grau de evidência científica atrelada a esse índice, que é muito importante. Então, é importante que a gente entenda esse contexto, né, nesses casos. Com relação a esse contínuo que a gente fala, esse diapositivo ele explica o que seria um contínuo da fração de ejeção em alguns casos. Em alguns casos, a coisa inicia com um remodelamento concêntrico, uma hipertrofia concêntrica que vai se dilatando o coração e vai perdendo a fração de ejeção, vai perdendo a função sistólica. Isso vai depender do grau de morbidades que estão associadas e o contínuo de tempo, mas é importante que a gente associe com N outros índices, outros domínios de função cardíaca e também de estrutura cardíaca. Se a gente for observar, então, tem pacientes que fazem uma migração realmente e perdem função sistólica e dilatam o ventrículo, mas tem muitos pacientes que não saem dessa situação, que eles só se mantêm em uma situação de hipertrofia ou de remodelamento hipertrófico. Nesse próximo diapositivo, né, Lídia, que tu estava mostrando aí, passou sem querer, a gente observa, então, uma possibilidade de migração tanto da ICFER para fração de ejeção recuperada ou melhorada, com um termo mais recente que foi uma definição universal, na verdade, de várias sociedades. Infelizmente nós não participamos, a Sociedade Brasileira não participou, mas foi uma definição de várias sociedades. Pode se recuperar e pode se recuperar parcialmente, e também se sabe que uma fração preservada pode também sofrer prejuízo. Então, a fração de ejeção ela é importante, ela existe, ela está balizando muitas coisas, mas insuficiência cardíaca é muito além disso, né, Lídia? Então, vamos ver o que a gente pode entender além disso, né? Em termos de epidemiologia, né? O que acontece? Perfeito. Essa é outra pergunta também que veio e eu acho perfeito, Dan. Eu acho que a ideia da mobilidade, a ideia de que os pacientes vão mudar ao longo da vida, a ideia de que o tratamento influi, enfim, tudo isso dá a impressão de uma complexidade maior. E se a gente olha, isso acaba tornando o processo de diagnóstico e de acompanhamento desses pacientes, talvez, epidemiologicamente falando, muito mais complexo. E se eu coloco isso num cenário de atenção primária que boa parte do país está, então se a gente imaginar que boa parte desses pacientes, de todos os nossos pacientes, o maior contingente do que se atende, do que nós atendemos hoje, está ou em atenção primária, ou em secundária, ou veio da atenção primária. E o ideal seria que nós diagnosticássemos precocemente esse processo. Então, aqui, na verdade, a gente tem um pouco de epidemiologia da IC de forma geral. Nós sabemos que nós temos aí 37 milhões de pessoas com IC no mundo, 3,7 milhões de pacientes com IC
qualquer, digamos assim, em qualquer ponto, né, dessa cadeia da fração de ejeção, em torno de 3,7 milhões, então, desses pacientes, com uma alta prevalência justamente desses fatores de risco, obesidade, hipertensão, diabetes. A gente tem aí todo o processo pós-Covid agora chegando, que nós não temos ideia de como é que vai ser o impacto no nosso paciente, enfim, nos pacientes que já tinham comorbidade e quantos dos pacientes talvez venham a ter AIC como comorbidade na sequência desse processo viral. Mas, de fato, as informações da rede básica, digamos, da extensão básica, nós temos poucas, e aqui eu trago o mérito do estudo Digitalis. O estudo Digitalis foi um estudo nacional, esse aqui é o design paper, né, foi a primeira publicação dele, foi publicado em 2011. A ideia era realmente muito maior em termos do que deveria ser executado. O interesse era realmente viabilizar através do cadastro no médico do programa do médico da família de Niterói, todos os pacientes com idade acima de 45 anos que consentissem em participar desse trabalho, excluídos gravidez e outros pacientes com outras condições clínicas, mas a ideia era estudar a prevalência de insuficiência cardíaca na rede básica, na atenção primária, que é um grande desafio de diagnóstico e de trazer esses pacientes. Se já é difícil na IC clássica com fração de ejeção reduzida, nessas outras modalidades eu acho que isso ganha digamos assim, uma outra complexidade. O que aconteceu? Infelizmente, do ponto de vista de corte, eles não conseguiram atingir exatamente o que se previa, mas ainda é um estudo muito consistente. Eles conseguiram, em termos de estágios, reunir um grupo de 230 pacientes no estágio A de IC, 270 no estágio B, que é um grupo que a gente tem muito pouca informação, ainda mais nesse contexto de rede básica, e 59 pacientes já com IC manifesta. Só chamando a atenção, então, porque nós temos de mais específico. Em termos populacionais, isso representa muito o que nós temos encontrado em diversos registros. Os pacientes que efetivamente se apresentaram com adoecimento eram pacientes mais velhos, os pacientes estágio B com 61, e os pacientes com estágio C já com 7,1. Um percentual até de FA que nos surpreendeu, na verdade, principalmente os pacientes já em estágio C manifestaram-se com fibrilação atrial, os demais pacientes não. Mas a doença renal crônica, progressivamente aparecendo nos diferentes estágios da insuficiência cardíaca, e a obesidade não exatamente assim, a obesidade presente em basicamente todos os estágios da insuficiência cardíaca. Em termos de tratamento, da mesma forma em que evolui a doença, lógico, o doente estabelecido, ele acaba recebendo um tratamento melhor, mas o paciente em estágio B já iniciando um tratamento para insuficiência cardíaca, o que nos surpreende até positivamente nesse cenário. Mas as frações de ejeções, em média, ainda bastante preservadas, com uma queda só no estágio C, onde você já começa a ter uma população com um número maior de pacientes com reduzida. Mas eu acho que o que talvez nos traga de mensagem nessa população é a grande dificuldade que nós vamos ter de rastreamento desses pacientes na população de atenção básica, a dificuldade justamente porque fração de ejeção não deve ser uma realidade. Primeiro que o ecocardio é difícil de ser conseguido nessa população, e a chegada do BNP pelo PCDT, ela ganha uma importância muito maior, justamente porque o BNP é uma grande estratégia para que a gente identifique esses pacientes do estágio B ou identifique esses pacientes com uma fração de ejeção não tão reduzida, que se manifeste às vezes de forma tão significativa como a clássica de IC, e talvez nos pareça uma oportunidade para tratamento desses pacientes. Ainda por último, antes de passar para a próxima pergunta, quando a gente divide efetivamente nos pacientes do estágio C entre preservada e reduzida, o que se percebe é que realmente a preservada ela é um grande contingente de pacientes sintomáticos, mas a gente precisa efetivamente dessas novas estratégias para busca desses pacientes e para tornar mais realístico, talvez, esse processo de olhar o doente. A fração de ejeção é importante, mas entendê-lo nesse contínuo para poder efetivamente ter uma abordagem clínica muito melhor para essa população. Dansman, e aí agora, já que eu falei tanto de diagnóstico e você trabalha com ecocardio e vai, enfim, trabalhar um pouco com definição, e a gente sabe que ecocardio vem muito intrínseco, tem algum jeito de descomplicar isso?
Tem algum jeito essa foi a pergunta. Será que há uma definição diagnóstica que não seja tão complexa? BNP, 40 mil estruturas no ecocardiograma, alguns ecocardiogramas não te trazem. Qual é o pretinho básico que a gente consegue obter para fazer definição diagnóstica que não seja tão complicada? Bom, seguindo a ideia da nossa apresentação aqui, é importante que a gente simplifique as coisas, né? Então, assim, aqui o que nos mostra? Uma definição atual de insuficiência cardíaca propriamente dita, né? Sim ou não, se tem insuficiência cardíaca, isso pode ser até detectada priorizando, óbvio, clínica, né? Eletrocardiograma, eventualmente um raio-x tórax, que está caindo um pouco de uso, né? Mas, ok, no nosso meio se usa muito raio-x de tórax, né? E pode ser priorizado o peptídeo natriurético, o ecocardiograma primeiro, no nosso meio também é mais... por incrível que pareça, é mais disponível até o ecocardiograma que o peptídeo natriurético, e isso vai nos dar um critério muito claro, como mostra esse diapositivo que vocês estão vendo aí, de insuficiência cardíaca sim ou não, né? E aí se divide a fração de ejeção, essa é a diretriz europeia para definir, basicamente, entender quanto de desfecho aqueles pacientes vão ter, porque se sabe que isso se associa com desfecho e com resposta à medicação, tá? Junto disso, a gente tem a possibilidade, então, de ter outras alternativas para fazer o diagnóstico. Quando se faz e quando se mostra, por exemplo, esse diapositivo, que é quase idêntico ao da nossa diretriz, né? Ele, na verdade, é o desenho anterior ao que se elaborou para a nossa diretriz. E nesse artigo aí a gente tentou colocar um desafio de diagnóstico para um país como o nosso, um país que não é um país que se tem NT-proBNP para todo mundo e ecocardiograma tão facilmente realizado para todo mundo. Então, a princípio, o que se pode ter é quando o paciente tenha efetivamente sinais, sintomas de congestão, um eletrocardiograma alterado, um BNP ou um ecocardiograma alterado com fração de ejeção acima de 50%, ele já tem o diagnóstico, é o step 1, ali, o passo 1, ele já tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca e, inclusive, essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Ele tem alterações clínicas, bioquímicas e também tem insuficiência, fração de ejeção acima de 50%. Então, a gente tem os recursos de scores, né? Então, esses recursos de score, o score da Mayo Clinic, o score da Sociedade Europeia, a princípio, eles são execuíveis para 30%, 20% dos pacientes. A maioria dos pacientes não tem necessidade desses scores, mas são aí os scores, podem ser aplicados e pode-se colocar um grau de probabilidade. Então, esse aí é o padrão e utiliza de forma central, pelo menos por enquanto, em todas as sociedades, em definição universal, a fração de ejeção não é um índice, digamos assim, do passado, ele é do presente. Isso foi confirmado o ano passado na definição universal de insuficiência cardíaca e classificação da insuficiência cardíaca, né, universal. Então, a princípio, essa forma um pouco mais didática de apresentar, eu circulei ali em vermelho, né, Lídia, que a grande parte dos pacientes se faz diagnóstico assim. Não precisamos tantos recursos e tantos índices cardiovasculares para se fazer um diagnóstico, na maioria dos pacientes. Perfeito. Desmond, deixa eu fazer uma pergunta que também veio, que é muito interessante. A gente fala em fração de ejeção abaixo de 50, ok, né, acima de 50 como IC com fração de ejeção preservada, mas a gente tem um conceito novo que vem sendo falado com muita frequência, e aqui vai a pergunta, parece aqueles quiz que a gente faz para aluno de graduação, que calma que agora só porque eu quis passar e fazer um bonito com você não passou. O que é IC com fração de ejeção abaixo do normal? Como é que ficou o normal? Porque, assim, você é da imagem. E aí, alguém agora recebe essa informação, né? IC abaixo do normal. Mas já não tinha uma classificação? Agora tem outra?
pois é. Esse termo ele foi cunhado após basicamente a aprovação da molécula sacubitril/valsartan para fração de ejeção abaixo do normal. Isso foi feito pelo FDA, né, no início do ano passado, né? Tem uma explicação que a gente pode utilizar baseado em evidência. Bom, aqui nós temos como se faz a fração de ejeção. Na verdade, é um percentual, variação de percentual do volume que entra, que sai do ventrículo esquerdo. Isso é antigo e é fácil de se aferir, né, de se estimar. Na verdade, se faz uma estimação. Tá? Isso tem variações o conceito de normalidade, como em qualquer outro índice, ele pode respeitar dois ou três princípios, principalmente o princípio da distribuição da curva de normalidade, e aí se pega uma média e 1 ou 2 desvios padrão para dizer que aquilo é normal perante o conceito gaussiano de normalidade. Isso se faz em grande parte dos índices que se usa na medicina, mas também pode passar o slide, o outro, Lídia. Isso é, por exemplo, para a fração de ejeção no nosso departamento de imagem da Sociedade Brasileira, ele é utilizado esse critério para normalidade de fração de ejeção. Então, vocês podem ver ali, o que é o normal é de 52% a 72% em homens, e para mulheres existe uma alteraçãozinha desses valores de 54% para 74%. Isso é o normal. Acima disso é hipernormal, abaixo é anormal. Tá? Esses valores também podem ser vistos de uma outra forma. A forma que muitos dos índices que a gente também usa na medicina, que são associados, então, assim, a um nível pela qual, sendo esse nível com uma variável contínua ou com uma variável categórica, que se associa a desfechos. E aí a gente começa a entender o conceito de fração de ejeção preservada e reduzida, que inicialmente era acima e abaixo de 50%, lembra? Então, se utilizava esse conceito para mostrar o que era associado ou não a maior taxa de desfechos. Né? E isso tem se modificado porque se tem tido novas informações. Então, esse valor fixo de 50% como preservado, que nem se constitui um grau de normalidade, ele é baseado nessa segunda categoria de dizer se uma coisa é normal ou outra. Eu nem vou falar em termos de conceito filosófico de normalidade, que ele é mais amplo ainda, né? Mas assim, enfim, aí a gente está falando em possibilidade disso caminhar com o andar da ciência. Então, a ciência pode nos mostrar que esse limite de normalidade pelo conceito de associação ou não com desfechos, ou resposta aos tratamentos tradicionais, podem mudar. Então, como a gente vai mostrar aí em alguns estudos. Né? Bom, é só para mostrar para vocês que esses conceitos são os conceitos da American Society of Echo e também da European Society of Cardiology no seu braço de imagem. Esses conceitos não são meus, eles são todos retirados desses documentos de diretrizes. Então, resultados associados com prognósticos, ok? Perfeito, Dansman. Eu acho que, acho que a gente desconfunde um pouco, né, as pessoas do que diz respeito a novos conceitos. Na verdade, é muito mais uma questão de como a gente, de entendimento desse processo. Uma coisa é classificação, outra coisa é esse conceito de normalidade. E eu vou tomar liberdade de responder, acho que a próxima, que é o começo dela, até porque eu queria que você comentasse um dos estudos que eu acho que são mais interessantes nesse processo, e acho que vale a pena a gente olhar como é que estão se vendo esses estudos. A resposta aos tratamentos com dados, com trials específicos no contínuo da IC. A gente tem muita
realmente são questionamentos frequentes. A gente tem diversos trials com drogas novas, com drogas não tão novas, e que vale a pena se olhar como é que é a performance de cada droga nesse contínuo. E eu vou começar com uma droga extremamente clássica. É que, na verdade, eu quero chegar a uma pergunta que eu acho que é uma das drogas mais desafiadoras nesse cenário. Mas quando a gente olha para drogas extremamente clássicas, como os beta-bloqueadores, que são um pilar central hoje no tratamento da insuficiência cardíaca, essa aqui é uma meta-análise, na verdade, a respeito de como é que funcionam os desfechos com beta-bloqueadores nesse contínuo da fração de ejeção. O que a gente percebe é que, de forma muito clara, os desfechos de todas as causas de mortalidade, morte cardiovascular, hospitalização cardiovascular e morte associada com hospitalização, tanto no sentido de primários e secundários, quanto menor a fração de ejeção, se percebe que efetivamente você tem uma redução de risco muito mais proeminente com a utilização dos beta-bloqueadores. E à medida que você transita com a fração de ejeção, que você vai chegando com frações de ejeções maiores, você começa a ter como se fosse uma perda de performance desse tipo de medicação. Você ainda mantém o que existe digamos assim, de outcome secundário no que diz respeito à hospitalização, principalmente hospitalização, esses outcomes são em geral puxados por hospitalização. Mas quando você fala em mortalidade, você começa a não ter mais esse desfecho de forma tão contundente à medida que a fração de ejeção evolui. A gente sabe que tem N coisas implicadas nisso, algumas explicações nós já tivemos ao longo do simpósio, de que a própria mortalidade desse grupo de pacientes talvez seja muito mais relacionada a diversos eventos clínicos não exatamente cardiovasculares e muito mais ligados à questão propriamente da comorbidade, pacientes que morrem por infecção, que morrem por complicações renais e não exatamente a morte cardiovascular por si. Mas isso já é uma performance, ou seja, isso já aconteceu com o beta-bloqueador, os estudos com beta-bloqueadores eles já mostraram isso. Quando a gente vai para os estudos com o BRAS, e aqui eu vou usar o CHARM, até porque ele utilizou a fração de ejeção como uma variável contínua, de uma certa maneira, né? Ele acabou se utilizando desse espectro todo de fração de ejeção no grande grupo de estudos do CHARM. O que se percebe novamente é isso, quando você vê os desfechos, o desfecho de hospitalização, em especial a recorrência de hospitalização que está nesse canto, ele se mantém ao longo de todo o contínuo da IC. Quando você começa a falar sobre morte cardiovascular e todas as causas de mortalidade, novamente a faixa em que você começa a transitar para uma elevação da fração de ejeção, que você começa a transitar com frações de ejeções mais altas, em que você sai da levemente reduzida e começa a entrar efetivamente nas frações de ejeção mais altas, você começa a perder o desfecho, você começa a perder efetivamente a capacidade da droga de ainda poder reduzir esse desfecho. Então você já começa a perceber isso nos braços. E da mesma forma, aqui são os dados do TOPIC, aqui você começa da mesma forma a ter um impacto muito mais expressivo com redução de hospitalização, quando você fala em fração de ejeção, com frações de ejeção, principalmente abaixo de 60, mas realmente a mortalidade já é uma coisa muito mais flat. Quando você cruza para a mortalidade cardiovascular, novamente o mesmo padrão de resposta de que quanto maior a tua fração de ejeção, menor é o efeito do que a gente tem no que diz respeito à mortalidade nas drogas. E os inibidores de SGLT2, que eu acho que é um dos nossos estudos mais recentes, é um estudo que basicamente ele utilizou morte cardiovascular, tempo até o primeiro evento, e o primeiro evento poderia ser tanto a hospitalização por si, ou aquela busca para hospitalização, né? A busca por atendimento de hospitalização. Isso é um evento adjudicado. E ele mostra, sim, o impacto positivo da empaglifosina no desfecho primário, o que realmente foi um choque, porque a gente não tinha isso de forma tão expressiva, a gente não tinha o impacto de morte cardiovascular, efetivamente, para frações de ejeção maiores, mas ele também, quando você estratifica por fração de ejeção, você percebe uma performance muito melhor até mesmo da empaglifosina, ainda que com esse perfil de desfecho primário em que ele agrega a morte cardiovascular com a busca ao pronto-socorro ou hospitalização, ou tempo para a primeira hospitalização, mas ele também tem uma efetividade muito maior, apesar de ser um desfecho muito contundente, mas ele também tem uma efetividade maior com frações de ejeção menores.
Lídia, Oi, desculpe. Lídia, só volta ali naquele outro slide. Olha só, o que tu nos mostraste até agora é que nós temos um grupo de pacientes que vai perdendo um pouco do tamanho do efeito quando passa a fração de ejeção, mas que numa camada ele tem resultados importantes de redução de desfechos que para mim e provavelmente para ti também são importantes, que é a diminuição de morte ou internação hospitalar ou procura da emergência por insuficiência cardíaca. Eu acho assim que é importante o meu paciente quando ele não vai para a emergência precisando de um tratamento ou quando ele não interna. Eu acho que é tão importante quanto, um pouco menos talvez do que morrer, mas assim, é um desfecho importante. E o balizador disso ainda é a fração de ejeção, certo? Então, como é que eu vou abandonar a fração de ejeção agora? Eu também acho que não é o melhor índice de função sistólica. Mas ele tá posto, né? É a definição que a gente tem, né? E, enfim, eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Então, existe uma camada na variável contínua fração de ejeção, que é uma camada intermediária, né? Que é chamada agora de levemente reduzida. E essa, em grande parte dos trials, mostra algum benefício com remédios, aqueles que são os remédios da IC com fração de ejeção reduzida, que tem aqueles grandes trials que diminuem de maneira robusta desfechos robustos como morte, né? Mas existe um efeito residual, né? Eu acho que é uma coisa que é para a gente fazer uma reflexão, né? Eu vou te passar até o desafio. Aproveita e comenta o Paragon, porque eu acho que ele é muito interessante justamente nesse sentido de evento. Ele não tem o evento adjudicado como desfecho primário, ele tem só o tempo e a hospitalização primeira ou recorrente. Eles não utilizaram, isso é um ponto importante, passando a bola para você, né? Eles não utilizaram esse evento de busca ao pronto atendimento, isso foi até um comentário posterior do Solomon e do McMurray, mas enfim, esse é o dado do Paragon como ele está constituído. Né? Dan, você quer ir daí? Ele é o estudo, ele foi idealizado em concomitância com o Paradigm, que foi o grande estudo, né, dessa molécula, né, que nos mostrou diminuição de desfechos robustos para IC-FER. E ele foi idealizado mais ou menos no mesmo modelo de desenho, com um número de pacientes até então para estudo de IC com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida, foi o maior estudo, né, idealizado, que basicamente, não, vocês sabem, comparando sacubitril/valsartan versus valsartan, né? E tem esse modelo, que foi um modelo que utilizou desfechos básicos, que são de morte e ou internação hospitalar por insuficiência cardíaca. Ele não utilizou o desfecho que foi utilizado no Emperor Preserved e está sendo utilizado no Deliver, né, para essa mesma população de visitas não programadas na emergência, né? Muito bem. Então, esse estudo, pode seguir ali, e teve desfechos secundários, né, que são desfechos secundários também interessantes, que é a progressão da função renal, melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca, né, teve desfecho de qualidade de vida pelo Kansas City, né, Heart Failure Score, né, e, enfim. Então, quais são as características, então, básicas desse estudo que a gente está mostrando agora? Né? Basicamente, uma idade que é avançada, ela mostra um grau de alteração da função renal que é intermediário, né? E também mostra que os pacientes tinham uma taxa de hospitalização que não era desprezível, hospitalização prévia, né? Então, assim, mostra um grupo de pacientes que, enfim, com gestos e tiveram hospitalizações prévias, né? Contextualizando assim, um paciente muito comum da gente enxergar nos nossos consultórios, principalmente paciente que interna no hospital, que interna para a gente com IC e tem fração um pouco mais alta. Mas eu apostava que ele reduziria a hospitalização por insuficiência cardíaca,
e ele não teve esse resultado na análise dura do desfecho, né, principal. Né? Ou seja, ele não mostrou benefício bioestatisticamente comprovado, apesar dessas curvas serem larguinhas, aí, isso também pode ser uma questão até de escala, mas assim, não mostrou o que se queria que pudesse mostrar, porque todo mundo quer que um remédio funcione para a gente ter mais arsenal terapêutico. E também não mostrou quando se fez a diferença. Eu tinha certeza que isso ia ser mostrado para hospitalização, não mostrou também, Lídia, né? E para morte, muito menos. Né? Então, a gente pode ver ali que não existe significância estatística para essa análise, né? E integrando todas as frações de ejeção do estudo. Né? Um outro detalhe do desenho desse estudo é que ele, a exemplo de outros estudos, também fez uma pré-especificação de subgrupos. Ou seja, antes de esse estudo iniciar, já tinha isso pré-especificado. Então, vários tipos de análise em relação a sexo, a padrão de congestão, padrão de BNP, e também fração de ejeção. E essa fração de ejeção, que foi 57, foi mediana, né? Quando a fração de ejeção foi abaixo de 57, né? Essa população que tinha de 45 a 57, ela teve uma redução de 22% no desfecho combinado morte ou internação por insuficiência cardíaca. Essa análise pré-especificada, então, que não é uma análise pós-hoc, né, Lídia? Então, ela está nos dizendo que alguns pacientes nossos que têm fração nessa margem, né, que têm episódios de internação, principalmente, pacientes que têm perfil congestivo importante, elas podem ser beneficiadas de alguma forma. Isso foi analisado, inclusive, pela Anvisa. A Anvisa cotizou as informações todas e também, a exemplo do FDA, aprovou também para uso nessa população nova, né, que não entra nas classificações universais, que seria com fração de ejeção abaixo do normal, que utiliza o abaixo do normal pelo critério aquele que eu falei de prognóstico ou de critério de resposta a tratamento. Ainda temos os desfechos secundários, mostrando aqui mostrando as alterações do ponto de vista de melhora da qualidade de vida, melhora da qualidade de vida, melhora também do desfecho renal, da diminuição da progressão do desfecho renal e também da classe funcional da New York Heart Association, nós temos também uma melhora. Quando se fez uma análise aí sim pós-hoc, se evidenciou, aí vocês podem ver achureado ali em cima e bem à esquerda no diapositivo, que os pacientes que eram os mais graves, os mais internadores, né, e tiveram eventos antes de 30 dias do início do estudo, eles tiveram um benefício, uma taxa de benefício também, como se fosse um benefício maior para esse tipo de paciente que é mais grave, que tem a fase vulnerável mais presente, ou seja, um paciente que tem mais, geralmente mais congestão, ou tem mais hipertensão, um paciente mais vascular, né? Além disso, nós temos mais aquele outro estudo, então, que não é um estudo, é uma compilação dos dois, os dados dos dois estudos, o Paradigm Heart Failure e o Paragon Heart Failure, que observando no contínuo da fração de ejeção, eles nos mostram, a exemplo daquelas análises que tu mostraste ali, Lídia, também um ponto de corte de fração desse índice, famigerado índice, né? De fração de ejeção, que principalmente tem um pico de ação, um melhor
a melhor resposta talvez seja ali em torno de 35% com esse fármaco, mas até 57% ele não cruza a linha da unidade e, teoricamente, bioestatisticamente, mostra benefício para essa molécula para esses pacientes. Eu achei fantástico a gente justamente trazer esse histórico até para discutir. A gente tem praticamente uns 5 minutos até para finalizar o evento, mas eu acho fantástica a discussão justamente sobre esse perfil. Então, o perfil das outras drogas, ele realmente, apesar do contexto do estudo delas na ocasião ter sido completamente diferente, porque a gente tinha desde otimização terapêutica, os próprios critérios de inclusão de alguns desses estudos, eles são diferentes dos critérios de inclusão que nós temos hoje nos nossos estudos. Boa parte dos estudos que se utilizam, que utilizam, por exemplo, IC com fração de ejeção acima de 50, eles se asseguram de que esse paciente não é remodelado. Enfim, os novos conceitos foram incorporados justamente para essa questão da inclusão dos estudos. E a própria terapêutica que os pacientes vêm utilizando para a inclusão, ela é completamente diferente. Mas isso é um achado consistente ao longo do tempo e ao longo de todo o processo de aprendizagem fisiopatológica que a gente está tendo com essa população. Ou seja, realmente pacientes que têm uma fração de ejeção muito maior, dá a impressão de que a doença dele é outra, a patologia dele é outra, a morbidade dele é por outros fatores e algumas das drogas que a gente está utilizando hoje para tratamento da IC, talvez para eles funcionem de forma diferente. A questão do sexo, eu ia chamar a atenção, eu acho que isso é um impacto interessante, mas eu queria, na verdade, puxar a conversa de novo para você por conta do desfecho renal. Desfecho renal é uma coisa que a gente fala muito pouco no Paragon, mas ele foi positivo do ponto de vista de progressão renal. Você acha que isso ajudou naquela ideia de redução de internação em período vulnerável, a melhora do desfecho renal, o próprio perfil de natriurese da droga, enfim, de alguma maneira ajudou a ter esse processo de prevenção da disfunção renal, da reinternação? Eu acho que é possível, né, Lídia? O rim funcionando melhor sempre tem uma resposta vascular e cardíaca melhor, né? E principalmente ele vai chamar menos renina, estimular a angiotensina 2, a aldosterona, às vezes entra também o simpático, né, com uma estimulação indireta. Possivelmente sim, eu não sei se nós temos uma evidência direta disso, né? Fica acho que a dúvida. Bom, vamos para as mensagens finais. Então, como é que eu já recebi uma brincadeira de que nós somos tipo dupla sertaneja gospel, valeu Jefinho, ele agora disse que nós somos fé, como é que é? IC fé. Mas eu acho que assim, eu vou começar, na verdade, talvez pela primeira mensagem, é que primeiro existe uma variação na aferição do próprio método, né? O método tem variações, existe a possibilidade de você, inclusive, melhorar todo o processo de avaliação pelo próprio método ecocardiográfico. A fração de ejeção, ela tem esses conceitos diferentes de normalidade, acho que ficou claro para todo mundo a ideia dessa questão gaussiana e os conceitos de normalidade que nós estamos adotando hoje. Mas é interessante até trazer, para piorar um pouco mais da confusão, que o próprio doente, a gente tem estudos com cardiomiopatias diversas que mostram que o doente por si varia ao longo da vida em sua fração de ejeção. Ele por si só, ele flutua na sua fração de ejeção de forma natural. Então acho que esse é um primeiro ponto a se falar sobre fração de ejeção. Vou deixar você explicar novamente a normalidade epidemiológica. A normalidade epidemiológica, ou seja, baseada na distribuição da normalidade ou da curva de Gauss, ela é essa, né? Para mulheres é acima de 54% e para homens acima de 52%, né? Essa aí é a normalidade, até inclusive considerada pelas nossas sociedades. Quer falar sobre essa questão dos limites mais altos? Pois é, e aí nós temos agora, e não só na fração de ejeção, isso já foi feito quando se chamou ela de preservada ou reduzida, foi baseado nesse conceito, ou seja, em desfechos, em mais desfecho de morte cardiovascular quando tem fração mais baixa de 50 e menos morte cardiovascular em pacientes acima de 50. Né? Muitas vezes a morte não é tão diferente assim, porque acima de 50 morre de outras coisas. Mas assim, outros índices em medicina, utilizados em medicina e seguem esse mesmo
conceito baseado em prognóstico ou em desfechos. Perfeito. E a ideia, eu acho que é importante dizer, a aprovação da Anvisa, ela segue basicamente muitos dos dados do Paragon, eu acho que foi o que o FDA se utilizou. Eu sei que você participou ativamente até de muito desse processo, mas o benefício, ele veio a partir do corte de 57, que é o corte do Paragon. Então, isso está em bula para o Entresto, inclusive no Brasil. Não está disponível no Sistema Público de Saúde, porque o critério do Sistema Público de Saúde ele utiliza a fração de ejeção reduzida, mas já está disponível em bula, então não é mais off-label a utilização, e é exatamente o dado do Paragon, lembrando aquilo que você mesmo comentou, e aí talvez valha uma palavra final, em relação à importância do desfecho até clínico, de idas ao hospital, de descompensações, enfim, de melhora do próprio processo, o dia a dia desse paciente no que diz respeito a desfecho clínico, desfecho de hospitalização. Bom, para finalizar, eu acho que selecionando bem o paciente, né, Lídia, é uma ferramenta a mais e são esses os dados, né? Nós estamos no final do nosso tempo, nós temos que liberar o espaço para o próximo simpósio satélite, e eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês todos e a parceria contigo, Lídia. Obrigado. Obrigada. Obrigada a todos.